Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu trarei mais uma questão da banca IDECAM de um concurso que ocorreu para a Prefeitura de Fortaleza, Ceará, no ano 2023. Lembrando que esse é o quinto vídeo que eu trago aí da sequência, viu? Sobre raciocínio lógico. Muito bacana. Eu espero que vocês compreendam. Então vamos lá, viu? Como eu sempre digo também, se você gostar do material, não esquece de se inscrever no canal. Estou trazendo vídeo novo aqui todo dia, tá? Das mais variadas bancas e dos mais variados assuntos. Então bora lá para a questão, viu? Em uma escola de ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de uma das colegas. Quando foram questionadas, as crianças responderam. Foi a criança E, respondeu a criança A. Não fui eu, respondeu a criança B. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Foi a criança A, respondeu a criança D. A criança D está mentindo, respondeu a criança E. Sabe-se que foi uma dessas 5 crianças que escondeu o livro do colega e que uma delas está mentindo. Sendo assim, quem escondeu o livro do colega foi. E aí você tem aí as 4 opções, né? Galera, pausa o vídeo, tenta resolver aí e aí depois você prossegue para ver se o gabarito bate, beleza? Vamos lá, vamos prosseguir agora. Esse tipo de questão cai bastante, viu? E a banca IDECAM, inclusive, é fera em trazer esse modelo, beleza? Qual é a ideia aqui, pessoal? É você procurar inconsistência. O que é uma inconsistência? Lógica aqui, no caso. É quando você tem duas estruturas que elas vão se contrariar entre si, não é? Então, bora lá. Nesse quesito aqui, me é dito no enunciado que eu tenho apenas uma única criança que está mentindo, não é? Então, eu vou tentar cada uma das opções para ver de fato quem é. Vamos para o exemplo, viu? Ó, eu vou começar pela criança A. Bora imaginar que a criança A ela é a mentirosa, certo? Se ela é a mentirosa, todas as demais crianças precisam estar falando a verdade, não é? Então, bora lá. A A é a mentirosa, certo? Foi a criança E, respondeu a criança A. Ok, ela está mentindo. Bora testar agora as demais, viu? Não fui eu, respondeu a criança B. Isso aí precisa ser verdade e vai de encontro com o que a criança A falou. Ok. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Perfeito, até aí tudo bem, não é? A criança D agora. Foi a criança A, respondeu a criança D. Ok, faz sentido, né? Se a criança A está mentindo, que ela disse que foi a criança E, pode muito bem ser a criança A que escondeu os livros, não é? Bora agora para a criança E. A criança E me diz que a criança D está mentindo. Opa! Aí é um pouquinho delicado, né? Porque vamos supor que essa última aí, ó, a criança E, ela precisa falar a verdade, não é? Para que a criança A seja mentirosa. Então, se o que ela fala é verdade, a criança D, perdão, ela está mentindo. Então, perceba que aí eu teria duas mentirosas, não é? Tanto a A quanto a D. E aí eu teria, obviamente, uma inconsistência, não é? Se eu considerar que a criança E está mentindo, aí também, mais uma vez, eu teria duas situações, né? Duas crianças mentindo, o que o enunciado não me autoriza. Então, você vai fazer aí, galera, o mesmo para as demais opções, viu? Você vai colocar, por exemplo, a criança B agora como sendo a mentirosa. E aí você vai repetir todas as demais situações. Por exemplo, ó, não fui eu, respondeu a criança B. Vamos supor que a B que está mentindo, não é? Já de cara eu já sei que seria ela a pessoa que escondeu os livros. E aí eu vou testar as demais, ó. A primeira ali, ó. Foi a criança E, respondeu a criança A. Opa! Perceba que aí eu tenho uma inconsistência, não é? Se a criança B estiver mentindo, certo? Que não foi ela, quer dizer que foi ela, porque é uma mentira, não é? Mas a primeira opção, a criança A, diz que foi a criança E. Então, aquilo ali deveria ser uma verdade, não é? E aí eu acabaria tendo duas pessoas que pegaram o livro, sendo que o enunciado só me fala de uma. Tranquilo? Bora prosseguir, ó. Bora para a criança C, sendo a mentirosa. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Vamos supor que isso é mentira, não é? Ou seja, a criança B está mentindo. A criança B falou que não foi ela, não é? Aquilo ali seria uma mentira. E perceba que eu vou, de fato, entrar naquele mesmo ciclo da opção anterior, não é? Ali da A e da B.
Então também não teria como ser a criança C que estivesse mentindo, certo? Bora prosseguir agora para a criança D. Vamos supor que a criança D é aquela que está mentindo. Ela fala, foi a criança A. Isso sendo uma mentira, não é? Agora bora testar as demais opções, ó. A letra A, a criança A diz que foi a criança E. Isso tem que ser verdade, não é? Para que a criança D seja mentirosa. Não fui eu, respondeu a criança B. Isso tem que ser verdade também. E perceba que por enquanto está de acordo, né? A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Ok. Também eu tenho algo ali de acordo com o combinado, não é? A criança D sendo a mentirosa, e aí eu teria a última ali também, a criança E, como também falando a verdade, não é? E ele me fala que a criança D está mentindo. E de fato, seguindo a minha lógica aí, não é? A criança D sendo a mentirosa. Perceba que com isso tudo se encaixa, não é? E se tudo se encaixar, você vai chegar ali na resolução que o gabarito é a criança E, D de dado, beleza? Tranquilo. Galera, é o tipo de questão que ele é realmente um pouco espinhosa, não é? Quanto mais se você não está acostumado a esse tipo de questão, o pessoal costuma ter muita dificuldade mesmo, então assiste o vídeo novamente, tenta entender, tenta assimilar, viu? E aí, mais a dúvida persistindo, deixa nos comentários que eu tento lhe auxiliar de outra forma, viu? Só por grau de curiosidade, e se você testar também a última, a criança E, como sendo a mentirosa, eu também vou ter uma inconsistência, quer ver, ó? A criança D está mentindo, respondeu a criança E. Vamos supor que isso seja mentira, não é? Ou seja, a criança D está falando a verdade, não é? Ó? E se a criança D está falando a verdade, ele diz que foi a criança A, não é? Só que quando eu chego lá na criança A, ela também precisaria falar a verdade, porque eu só posso ter um mentiroso, não é? Então, mais uma vez, eu teria uma inconsistência. O que é que eu estou mostrando para vocês aí, ó? Que das 5 crianças, 4 delas, elas se contradizem, não é? Eu só tenho somente uma que realmente se encaixa, que é a criança D sendo a mentirosa. Então, considero ela como mentirosa de fato. E aí, eu prosseguindo, avaliando cada caso em caso, eu vou chegar à conclusão realmente que a criança que escondeu os livros foi a criança letra E. A criança E, não é? Que é o gabarito letra D. Belezinha? Pois é isso, galera. Mais um vídeo aqui. Eu espero que você me aguarde até o próximo. Vou trazer mais algumas questões ainda antes de eu finalizar. Tá bom? Pois valeu, um abração e até mais. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no